Facebook, tudo muito bom. Gente, hoje eu fiz um cenário diferente aqui, tá? Eu tô de pé. As minhas câmeras estão de frente, mas para eu dar uma espiadinha aqui no Facebook, eu tenho que virar de lado, tá bom? Então, de vez em quando vai sair falha, é nas duas. Muito boa noite, muito boa noite pra galera aí que tá presente, né? Hoje é o dia 5 de abril e são 20 horas no horário de Brasília, então para quem vê depois essa live, né, saber mais ou menos se sintonizar aí na parada. E hoje o tema que eu escolhi para a gente falar um pouquinho é sobre vitalidade nutritiva. E eu recebi tantas mensagens, né, falando sobre isso, porque, vitalidade nutritiva, que loucura é essa, né? Que tema é esse? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre vitalidade nutritiva, e quando você se sentir à vontade aí, vai dando um oi, vai compartilhando essa live, vai marcando, aqui no Instagram dá pra gente marcar nossos amigos, tá? Aqui no Facebook a gente pode compartilhar, chamar mais gente para ver assistir essa live, ver esse tema, e vai ser muito interessante, tá, gente? Muito legal. Às vezes está aqui o seu insight para saber o porquê que não tá emagrecendo, porquê que não tá melhorando função intestinal, porquê que não tá ficando bem joinha, bem legal, tá bom? Então vamos embora. Então, ó, de vez em quando eu vou dar uma espiadinha aqui pro lado, tá? E vou falar com a galera do Facebook, apesar que a câmera tá aqui. E aqui eu vou acompanhando a galera do Instagram, feito? Então, feitos os devidos recadinhos, a gente vai falar de uma coisa bem importante. E olha só, eu puxei até uma definição da Organização Mundial de Saúde, que eu achei muito bacana. Eu já tinha visto essa definição, e aí, por algum motivo, eu tinha perdido. Eu disse, não, vou procurar, né? Vou procurar essa definição. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela fala o seguinte: ter saúde é muito mais do que simplesmente não ter doença. Hello, parece tão óbvio, né? Parece tão simples, mas vocês querem saber por que eu achei isso bacana? É o perfeito estado de bem-estar físico, corpício, mental e social, relacionamentos, tá bom? Então, para alcançar a saúde de forma plena, íntegra, né? Ou seja, com vitalidade positiva, que é o que eu vou falar hoje de vitalidade nutritiva, devemos equilibrar de maneira positiva o organismo e as suas funções. Agora, vamos esse tema e vamos para frente. Bom, por que eu escolhi falar desse tema hoje? Porque eu falo muito com as pessoas, assim, num nível social, amigável, tá? Venho conversando com as pessoas, venho recebendo pessoas também no meu consultório, e até as alunas do Comendo Fora da Caixa, né, quando elas se deparam com essa situação. Então, para mim, ficou muito óbvio que a gente precisa falar dessa relação do corpo físico, né, da questão mental, né? Vamos falar um pouquinho aqui da questão social e principalmente nutritiva. Então, vamos pensar o seguinte, gente: pessoa com problema físico, cansaço, tá? Sedentarismo extremo. Como é que essa pessoa pode pensar num processo de emagrecimento equilibrado, processo de reconstrução de saúde? Vamos lá. Vocês acham que isso é normal, tranquilo? Não. Gente, a gente precisa melhorar isso, tá bom? Questões físicas. Então, assim, quem tá num nível de sedentarismo precisa estar se procurar fazer alguma coisa, tá bom? Começa pelo yoga, tranquilo, né? Todo mundo fala que é tranquilo, vai lá, faz uma aulinha pra você ver o que é tranquilo. Bom, vamos falar do ponto de vista mental. E eu tô me comunicando aqui, principalmente com a mulher, tá? A questão do estresse, a questão de uma pressão social. A gente sabe que a mulher, na sociedade, ela tem vários papéis, né? Então, quando ela resolveu também encarar o mundo do trabalho, o universo comercial, aí mais uma responsabilidade, e às vezes acaba isso influenciando de forma negativa dentro de casa, no sentido de organização, de melhorar a alimentação e tudo mais, tá? Então, essas questões mentais aqui, a gente tem que rever. Será que eu tô aumentando o meu peso? Eu tô com instabilidade de peso corpóreo só por conta do pão francês que eu tô consumindo? Será? E aí? Vamos pra frente. Questão de social. Como é que você tá no seu trabalho? Deixa eu fechar aqui. Como é que você está no seu trabalho? Eu quero que vocês percebam o seguinte: há poucos dias eu tive uma paciente, a gente estava conversando, ela começou a trabalhar, e aí eu perguntei, como tá, né, o seu ambiente de trabalho? Dela, ai, Cláudia, eu tô bem satisfeita. Eu disse, nossa, que pena. Eu falei, né, e o que você está pensando em fazer para melhorar essa situação? Ela não conseguiu falar. E o seu então vamos para outra área da sua vida, né? Do seu social. Ela disse, Cláudia, não tá legal, possivelmente eu vou me separar e tudo mais, ok, né?
E aí eu perguntei, então tá, então no meio disso tudo, qual é o seu hobby? Você tem alguma coisa que você gosta de fazer para distração? E não tem. Então, assim, você vê que existe um desequilíbrio social com essa pessoa, né? E assim, ela não tá nem visualizando aquilo como uma possibilidade de dificuldade de emagrecimento, que ela veio buscar nutrição para isso. Então, olha que louco. Às vezes, a gente está focado só em comer três torradas com requeijão de manhã, né? Comer uma banana no meio da manhã, eu como só um pouquinho de carne com arroz, feijão, enfim, e aí você não se liga nesse todo. E esse todo é o que talvez, possivelmente, está travando seu processo de emagrecimento, sua qualidade nutricional aí da sua alimentação. Então, a gente começa a visualizar a vitalidade nutritiva não única e exclusivamente como alimentação, mas como um corpo, como um ser humano. E isso é muito importante, tá bom? Isso é muito, muito importante. Você não pode olhar uma coisa exclusiva. Da mesma forma, quando a gente olha um exame laboratorial, aí eu já estou falando de condição bioquímica, você não pode avaliar um único exame. E aí a gente vai falar de alimentação propriamente dita dentro dessa vitalidade. O que eu percebo? As pessoas vão falar para mim, a nível social, tá, gente? Ah, lógico, porque eu fui no médico, eu fiz meus exames laboratoriais, eu fiz o check-up. Já ouviu? Check-up. Fez o check-up, legal, e tá tudo certo. E tá tudo bem. E você continua obesa, você continua com um monte de celulite, você continua com acne, né? Que é canto, que mais? Você continua com uma queimação absurda depois de se alimentar, mas no seu check-up, os exames estão tudo ok. Detalhe, a pessoa não volta nem ao médico para ver se tá ok ou se não tá, tá bom? Ela olha lá naquele filete, né, mais ou menos o número médio, tô no meio, tá tudo certo, tá tudo bom. E aí é onde a gente, da nutrição, começa a relacionar sinais e sintomas. O que significa isso? Por exemplo, uma pessoa que tem muito cansaço, que tem muito estresse, né? Uma pessoa que tem um mal-estar físico, não tem vontade para nada, não tem disposição para nada. Aí você vai pegar aquela pessoa, esse é o sinal e sintoma dela, você identifica isso. Aí você vai pegar o examezinho dessa pessoa de vitamina B12, por exemplo. A vitamina B12, se eu não estou equivocada, 150 até 800, ela está dentro do limite. Aí você pega uma pessoa dessa que está com 248 de vitamina B12. E o que acontece? Tava tudo ok, né? Tá dentro daquela listrinha, tá tudo bem. Então, gente, do ponto de vista nutricional, buscando uma vitalidade positiva, a gente vai lá e suplementa e começa a ajustar, inclusive, os alimentos que estão fazendo parte do dia a dia dessa pessoa. Porque senão ela acaba não evoluindo, ela involui do ponto de vista nutricional. Você está conseguindo entender? E uma pessoa cansada vai conseguir praticar atividade física? Não vai. Né? Uma pessoa sem disposição, ela vai fazer o quê? Vai dormir, e vai dormir de uma forma desqualificada. Então, isso não vai contribuir para porcaria nenhuma do processo de emagrecimento. Vocês estão conseguindo concordar aí comigo? Galera que está ao vivo, vai colocando um sim, não. Vou virar aqui de ladinho um pouquinho para o pessoal do Facebook, que eu vou dar uma olhada aqui nos comentários. Gente, quem tá comigo? Quem tá aí? Olha, a Marli já entrou, a Deise, Marise, Edenira, que legal, olha só, a galera tá aqui. Gente, compartilha esse momento, tá bom? Galera daqui, olha só, Cidinha, Maria Cristina, olha, tem Nutri também, a Sabrina, que massa, que legal que vocês estão aí. Gente, começa a fazer sentido para vocês que às vezes essa relação social, essa relação física e mental, ela acaba abalando o nosso organismo, e aí as pessoas costumam querer resolver sozinha, né? Então, assim, só, estou exemplificando aqui, colocam só a B12 para dentro, só suplementam B12 única e exclusivamente e ficam imaginando que aquilo vai ser um milagre dos seus dias. E na verdade não é. Quando a gente tem um estresse físico, estresse mental, quando a gente tem um relacionamento social muito bacana, o que acontece? A gente acaba ativando tanto processo hormonal, né, tanto neurotransmissores também, e a gente acaba tendo isso em função da do nosso não sei, vou conseguir falar, do nosso mau funcionamento intestinal. Então, vamos imaginar que tudo começa lá embaixo no intestino. E isso, assim, todas as vezes que eu tiro aqui para conversar com vocês, eu sempre relembro isso. É muito importante o intestino. Intestino que não está funcionante, não está bem. Aí você vai lá, faz ainda uma suplementação, ficar aqui B12, e não resolve nada. Aquele super up que você está esperando, ele não acontece. Aí o que acontece, gente? Você fica frustrada. E aí você volta para aquele ciclo vicioso.
consegue entender que o intestino não tá legal, como é que ele vai fazer a absorção dessa vitamina B12? Fala pra mim, como é que ele vai absorver esse nutriente? Não vai. Então você tem que cuidar de um todo. Se você tá esperando comer torrada com sei lá o que pra emagrecer, cara, isso não vai acontecer. Desculpa, tá? Quantas vezes você tá fazendo a mesma coisa e você tem os mesmos resultados? Ou seja, nenhum, tá bom? Então muda essa estratégia, começa a cuidar a nível de não só cuidar para engorda, emagrece, enfim, aquela coisa assim, eu preciso perder 6 quilos porque eu tenho a formatura de fulano e tudo mais. Então, cara, você está querendo fazer um cuidado externo. Você não está nem preocupado com esses aspectos aqui a nível de eu me preocupo comigo mesma, eu me posiciono comigo mesma, né? O meu posicionamento, eu estou presente para esse momento. Então tem muito mais coisa acontecendo aí. Hoje eu estava trabalhando, estava revendo um material de estética, né? De nutrição estética que eu gravei para as meninas do Fora da Caixa. Eu recebi, e aí eu vi que algumas coisas ainda podiam ficar melhores, né? No material que eu fiz. E aí eu estava pensando o seguinte, vou dar um exemplo aqui prático, tá? Da celulite. A celulite, das pessoas que buscam tratamento de celulite, buscam tratamentos estéticos, externos. Quando o problema, quando a geração da celulite, ela é interna. E celulite, gente, não é uma questão de feio, bonito, bonito, feio. É uma questão de inflamação, é uma questão de saúde, é um problema que vem de dentro para fora e ele vai se expandindo. Então, se você está olhando aí um corpo cheio de celulite, cheio de flacidez, aquela celulite colorida, sabe? Com os gominhos mais profundos, aquele aspecto de casca de laranja já bem evoluído. Gente, a gente não tá mais falando de uma questão estética, a gente tá falando de uma questão de saúde. Então, toma muito cuidado o que você tá fazendo para resolver esse tipo de problema, tá bom? Então, muito importante, você vai fazer uma análise aí das questões físicas, o que você tá fazendo para ativar, né? Adoro ouvir aquela célebre frase, né? Onde fala assim, porque o meu metabolismo é lento. E aí eu surjo com outra frase perguntando, o que você está fazendo? Olha bem para mim. O que você está fazendo para ativar esse metabolismo? Eu estou assistindo série. Meu, você quer realmente que eu diga o que vai acontecer? Você já sabe, né? Legal. Então dá uma olhadinha aí nesse teu nível de sedentarismo, vê o que dá para mudar, para melhorar em relação ao resultado que você quer. Se você quer ser gordinho, se você quer aumentar a barriga, se você quer colecionar, tudo bem, gente, tá? Eu só tô me comunicando aqui com pessoas que querem fazer o melhor pela saúde, sem problemas. Questão mental, estresse, pressão. Cara, você tem certeza que você tá no lugar certo em relação a trabalho, em relação a relacionamento, né? Tudo mais? Tem certeza? Questão social. Questão social, meu, eu não sou exemplo, né? É até um perigo eu falar isso, mas assim, gente, é legal você começar a pensar, você se realiza, né? Você tá no seu trabalho, porque assim, eu tive um momento que eu larguei tudo. Quem não sabe, aí eu trabalhava com merenda escolar terceirizada. E, cara, era uma puta sacanagem, mas enfim, não vou entrar em pormenores, né? Não vamos para o lado político. E eu me rebelei. E naquela época, inclusive, eu pensei assim, cara, eu vou deixar de ser nutricionista, porque a última coisa que eu faço nessa vida é ser nutricionista. E aí foi quando eu voltei a estudar. E aí, hoje ainda postei no Instagram, nos stories do Instagram, uma fotos assim de 2010, que foi onde aconteceu essa reviravolta na minha cabecinha, e eu vim postando, eu fiquei um monstro, assim, sabe? Por falta de cuidados, por falta de valorizar aquilo que eu tava colocando para dentro, por falta de valorizar essa minha satisfação pessoal, e aí você tem assim, o relacionamento tá bacana, o trabalho tá uma merda, né? Você não tem um hobby, porque se o trabalho não tá legal, tá rendendo, aí você não pode investir em nada. Então, começa a pensar no ciclo disso daí, o que você vai fazer para resolver? E aí sim, começar a pensar na alimentação. Aí você pode falar do pão francês, aí você pode falar que a torrada com requeijão light, tá? Não tá fazendo efeito. Gente, começa a pensar o seguinte, isso é uma coisa muito pontual. Todo estudo que eu faço, né, com relação à obesidade, vem aí um indicador. Quando surgiu a Revolução Industrial, começa a aumentar o número de obesos, começa a aumentar o número de doenças cardiovasculares e começa a virar essa imundícia. E a galera começa a entender que é normal. É normal? Não, como é que eu posso falar? É normal, é normal. É normal ir no mercado, pegar um pacote coloridaço, cheio de coisa que você não tem de nada no rótulo, que tem uma vida útil de pelo menos 180 dias para mais, tá bom? E aí você acha isso normal.
E eu aqui, a Cláudia, a nutricionista, que sou louca quando peço para comer banana, quando peço para comer maçã, quando peço para comer um pêssego, tá? Quando peço para fazer, sei lá, um arroz de couve-flor. Cara, eu sou louca. Eu já fiquei quieta há muito tempo por conta disso, porque eu pensava assim, meu, talvez eu seja louca mesmo, né? Imagina, o pessoal tem que trabalhar, tem que isso. Mas são escolhas, gente. Vocês podem ver minhas fotos. Eu acho que eu botei de 2010 até 2018. Gente, eu me transformei num monstro, num sapo-boi. Eu coloquei sapo-boi? Não. Peixe-boi. Eu e o meu marido. Ninguém via aquilo. Eu falei, cara, como é que você casou comigo? E ele casou, entendeu? Como é que eu casei com você? E eu casei. Mas, cara, a gente vai se anulando. E aí você começa a usar uma roupa escura, uma camiseta mais larga, e aí vira toda aquela bagunça, aquela coisa, e você vai postergando o negócio, vai postergando. Você consegue entender que quando eu falo de um alimento empacotado, você não tem biodisponibilidade de nutrientes. Então, assim, você começa a ter uma conversa, as células do teu corpo, elas começam a ter uma conversa com o pacotinho da XYZ, tem que cuidar para não falar marca. Ele começa a ter uma conversa com o requeijão ABCD, tá? E aí ele não faz uma conversa com quem era com ele, que é o pimentão, que é a banana, que é o morango e por aí vai. Você tá entendendo o nível que a gente tá? Porque o que eu tô falando é muito óbvio, muito óbvio. Só que daí eu sento para conversar com a paciente no consultório, o que acontece? Ela não tá fazendo óbvio, ela não tá fazendo base. E aí ela me fala que a minha metodologia é extremamente radical. Não é radical. Sabe por quê? A gente distorceu os conceitos. Então, o que você está chamando de radical é o comum que as pessoas estão se alimentando. Olha aqui, deixa eu organizar. O meu método, né, a minha forma de encontrar, a minha forma de expor a nutrição, a minha forma de induzir as pessoas a se alimentarem é uma coisa fora do comum. Uma coisa impossível de realizar. E o normal virou você pegar um pacote de alguma coisa e comer no meio da tarde com outra coisa que passa em cima e que tudo isso vai ter uma validade de 3 anos. Então, começa a ver. O que você está achando normal não é normal, é comum. Anota aí. Essa sacada pode mudar a tua vida alimentar, a tua vida de relacionamento, a tua vida no trabalho. Vixe, amanhã vai ter gente pedindo demissão e eu vou ser a culpada. Então, assim, ó, você achar que está num ambiente de trabalho onde ele é mais ou menos legalzinho, onde você cumpre as suas horinhas ali para receber o seu salário no fim do mês, isso é comum, não é normal. Isso é comum, não é normal. E isso engorda sim, te faz mal. Ai, meu Deus do céu, a galera vai ficar muito louca hoje. E o que é mais louco? Você consumir Gente, tô falando aqui da maldita da torrada, né? Porque a galera acha chique comer torrada com requeijão. Então, tô pegando ela como alvo. Então, assim, isso as pessoas acham que é normal. Não é normal, anota aí, é comum. Não é normal. Normal é comer comida. Normal é comer carne. Normal, se não for vegetariano. Normal é comer uma banana. E assim, ó, cara, porque o índice glicêmico... vou falar um palavrão bem grande. O índice glicêmico, tá bom? Porque você vai comer o quê? Você vai comer aquela bolachinha de pacotinho que vem 3, que você abre com muita facilidade, que os dedinhos ficam cheios de gordura. Isso, então, não tem problema de índice glicêmico. Gente, eu fico muito pirada com isso. Então, começa a dividir o que é normal e o que é comum e o que você quer para você. E deu, pronto, ninguém mais tem a ver nada com isso. Só nutricionista, vai lá. Aí você começa a conversar com o nutricionista, porque se você vai no nutricionista todo perdido, o que vai acontecer? Não vai te ajudar. E aí, o que você vai falar? Aquela nutricionista, ela não é boa. E eu sentia isso quando eu atendia, assim, no consultório, no meu nível mediano. Por que eu digo isso? Porque hoje eu pego, essa terceirização de culpa, eu pego e entrego para quem tenta fazer isso, tá? Porque as minhas pacientes, antes de chegar no meu consultório, é jogo aberto total. A conversa que eu tô tendo aqui hoje, Facebook, Instagram e tal, normalmente eu tenho com a minha paciente antes da consulta. Por isso eu atendo menos, mas eu tô muito personal, eu mesma faço contato, né? Pra não decepcionar ninguém. Mas tinha uma época que as pessoas vinham e diziam assim, Cláudia, não melhorou nada, assim, não deu muito certo. E aí, o que você fez, né? Então, eu não fiz, assim, não fiz nada. Vai mudar alguma coisa fazendo a mesma coisa? Que tipo de resultado você vai ter? Nenhum, concorda comigo? Então hoje para mim tá muito claro, eu não vou para casa com aquela pessoa, eu vou
abrir a boquinha dela e botar a comida lá dentro. Então, assim, a gente tem que ser adulto o suficiente para saber o que a gente quer. E se você que tá aí do outro lado, tá tudo bem, tá com uma pança redonda, tá cheia de celulite, tá com espinha, tá tentando engravidar e não consegue, tomando 1001 remédios, 1001 hormônios, tá tudo certo, beleza, não é com você que eu tô conversando. Agora, tirando esse pessoal que eu não tô conversando, tem aquela galera que, realmente, assim, ó, chego em casa, cara, eu só tenho vontade de dormir, eu quero mudar isso, eu quero ter relação comigo mesma de mais prazer, tá? E eu falo isso porque eu vivi isso também, tá bom? Então, assim, não tem nada de errado se está tudo de errado se está acontecendo, mas não tem nada de errado você identificar e querer a mudança. E aí sim, aí você começa a se ligar no que eu tô falando aqui, puxa, pode ser isso, pode ser aquilo, começa a investigar e aí vai para a tua realidade, vai fazendo o teu melhor. Mas agora o que eu quero deixar bem claro aqui na vitalidade nutritiva é que se você não encontrar um equilíbrio entre o que é normal e comum, cara, você não sai desse nível que você tá. Você fica na merda. Na merda. Eu vou falar, gente, eu falo assim, tá? É porque eu acredito que um palavrão falado na hora certa, ele resume muita coisa. Então eu vou resumir. Quando você fica na merda, tem um coach que fala muito sobre isso, né? O Jerônimo. Quando você fica na merda é quentinho. E é um status de defesa. As pessoas têm pena da gente. Quando eu tava gordinha, quando eu tava toda inchada, e aí usando aparelho, né, pra piorar, quando eu tava toda inchada, eu tava na merda e tava confortável. Sabe o que eu dizia? Que eu tinha problema na L5 e na L4, nem sei se eram essas. Mas, gente, o que eu tenho que falar de L? Quem tem que falar isso? É o ortopedista, é fisioterapeuta, eu não manjo nada. Só que eu gostava que o médico fosse lá e assinasse embaixo que eu não podia fazer atividade física. Esse era o meu status bacana. As pessoas tinham, entre aspas, pena de mim, entendeu? Então, se você ainda vive nesse mundo onde é mais legal que as pessoas sintam pena do que elas sintam qualquer outro tipo de sentimento, né? Tipo, putz, elas te têm como uma referência, algo positivo, tudo bem isso. Você quer mudar? Aí vem comigo. Aí vem comigo, porque tem muita coisa para acontecer aqui no Comendo Fora da Caixa. Tem muita mudança legal, muita coisa, sabe, de valor, realmente. Se eu venho aqui falar com vocês, são 20h22, tá? Se eu venho aqui falar com vocês meia hora, gente, não é porque assim, a Cláudia vem aqui e fica falando de graça para eu ouvir e tal. Não, não é de graça. Sabia que não é de graça? Sabe por quê? Porque eu tenho uma turma dentro do Comendo Fora da Caixa que paga para me ouvir, que paga o meu trabalho, a minha assessoria, são pessoas que estão extremamente envolvidas. Então, assim, esse é o meu trabalho. A minha função aqui é de conscientização. E a grande maioria das pessoas que assistem a esses vídeos, elas não têm essa conscientização. Não estão pagando, não estão investindo. Tipo, tá ali a tonta da nutricionista falando, e amanhã de manhã o que você vai comer? Torrada com requeijão. É mais ou menos isso, tá? Só para você se situar. Então, gente, a mudança, agora até me perdi aqui nas minhas conversas, mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que a mudança de comportamento, ela acontece porque você quer, tá? Então, assim, a minha mudança de comportamento aconteceu porque eu quis. E se hoje eu venho aqui, não é simplesmente porque eu acho que falar no Instagram, falar nos stories é legalzinho. Não, porque eu acho que eu posso algumas pessoas. E a maioria dessas pessoas estão lá dentro do Comendo Fora da Caixa comigo. E hoje elas investiram um valor para estar lá, tá? E elas estão muito bem, obrigada, muito felizes, cada uma no seu tempo, claro, não são todas chega e tem resultados assim, né? Mas a gente está conseguindo isso. Então, por isso eu invisto o meu tempo aqui. Eu venho aqui, falo com você, coloco algumas orientações que eu acho que podem dar uma virada de chave, que podem fazer a diferença para você. E eu para que isso aconteça. Cara, é muito triste. Você vê pessoas que colam em você, e aqui tem mais nutricionista, Márcio André tá aí comigo, tá? Então, assim, o Márcio André sabe, você vai em algum lugar, as pessoas colam em você, e elas dizem, eu não sei o que acontece, porque eu não emagreço, eu não sei o que acontece, o médico me deu um tal de glifage, mas assim, eu não tenho problema nenhum, tomo só glifage. Cara, as pessoas não sabem nem o que estão tomando, e elas acham isso normal. Gente, não é normal, é comum. Sai do normal, é comum. Não para você. O que é normal, começa a se questionar, porque possivelmente seja só comum. E eu falei tanta coisa aqui que ficou meio embaçado até. Deixa eu tomar água aqui, vai. Porque hoje, quando eu estava lendo sobre vitalidade, eu fiz um remember, assim, sabe, do que aconteceu na minha vida, do peso que eu adquiri.
sendo nutricionista do quanto eu me alimentava mal. E cara, se eu pudesse, assim, ó, cada uma dessas pessoas que passaram aqui nesse vídeo durante esse período, cara, eu queria muito, assim, ó, abrir a cabecinha de vocês e escrever lá dentro, assim, uns bilhetinhos. Banana, aipim, mandioca, batata doce, sabe? Ovo. Escrever assim, fazer estrelinha do lado. Cara, para vocês despertarem que lugar de fazer compras não é mais no mercado, é na feira, tá? Que o alimento orgânico, e vou falar assim, o alimento orgânico não é caro, tá? O alimento orgânico não é caro, gente. Sabe por que ele fica caro? Porque você vai lá, compra o alimento orgânico na feirinha, deixa normalmente apodrecer, porque não prepara, não tem tempo, né? E aí você vai e compra um pacote infeliz, tá? Que lá na orientação nutricional, ela tá se referindo só a três bolachas e um quarto, se eu não me engano. Isso aqui é engraçado porque tem um quarto. E aí, um pacote inteiro, tá? Então, cara, começa a sair da vibe do que é normal. Começa a se perguntar, isso pode ser comum, mas não é normal. E se é comum, não serve pra mim. Eu quero mais, eu quero. Você tá entendendo? Facebook tá entendendo? Fala aí comigo. Instagram tá entendendo? Cara, entende isso, tá bom? Nutri tá que tá hoje. A Silvia, putz, Silvia, a gente não se viu mais subindo o mirante, né? Quem diria, hein? Uau, garota Coca-Cola. Gente, antes de falar, meu, a Giane foi minha amiga de divisão do crão, cara. Então, assim, ó, tem salvação. Salvação. É só querer, cara, é só querer. E as pessoas ainda acham que bolacha que se dizem integral e saudável, verdade. Meu, que dó, né? Me dá muita pena isso. Mas assim, aí você começa a ver. Ó, o que eu vou falar aqui, meu, é polêmico. Quem sabe o Facebook não deixa nem subir, né, esse vídeo. Mas assim, o que eu vou falar aqui é muito louco, mas quem patrocina os comerciais caros de TV não é o agricultor que planta alface, não é aquele cara que está produzindo orgânico. Então, qual que é o interesse, né, como um todo, que isso vá para frente, que isso prospere? Deixa eu ver aqui, ó. O Márcio André tá falando assim, ó. A indústria alimentícia trata a gente como pombo. Farináceos, açúcar e gordura trans. Total verdade, né? Mas é incorreto, legal. Cara, a galera tá entendendo o que eu tô querendo falar. Deixa eu falar com o pessoal aqui do Facebook, porque eu tô de ladinho aqui pra câmera, tá bom? Muito bom, Claudinha, tô no caminho certo, falou a Noeli. Olha, de Rolândia, Paraná, que legal, galera, que legal. Entendendo tudinho. Putz, que bacana, gente. Eu e o Luíde chegamos, a Pri e o Luíde, que legal. Gente, muito 10, tá? Boa noite, Claudinha. Boa noite, André. Que da hora. Vocês não têm noção do quanto é legal quando a gente começa a falar e a galera vai vibrando e a galera vai interagindo, sabe? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Fora o pessoal que come barra de cereal industrializado e mandando bem na dieta. Gente, vocês conseguem entender o que a indústria fez? Então, assim, se você pegar toda a evolução da era industrial e você começar a comparar os números, né, de obesidade, de Alzheimer, que mais? Obesidade, síndrome de hipertensão, diabetes, resistência à insulina. Cara, tá só aumentando, entendeu? E as farmácias, gente? E aí as farmácias fazem verdadeiros showrooms, né? Shopping, não é mais aquela farmacinha do balcão e que a gente vai lá, pede o que precisa e vai embora. Não, é atrativo, ficou bonito, né? Então, toma cuidado com isso, tá bom? Quando você tá esperando um produto Master Blaster Hardcore, porque esse produto é sem isso. Eu fui numa feira ano passado e eu achei muito engraçado. O cara me serviu um biscoito assim e ele falou assim: esse produto é sem glúten, sem açúcar, sem soja. Deu assim, o que ele tem? Ele foi olhar no pacotinho, entende? Da mentalidade da galera. Sem isso, sem aquele outro. O que tem? O que está trazendo de nutrientes? O que vocês estão botando para dentro, gente? O que vocês imaginam que vai acontecer daqui 5, 10 anos na saúde de vocês? Não na estética, mas na saúde. E tem outra, quem está com sobrepeso, está se sentindo bem? Está se sentindo uhul? Não tá. Gente, não mente, não tá. Eu comecei a usar roupa preta, só usava bata, parecia um balão. Então, eu tenho metas para esse ano, que é reduzir meu peso, melhorar meus perfis aí de bioquímicos e tal. Então, assim, não quero que todo mundo siga esse padrão, não tô aqui para isso. Eu acredito que se encontrar
em algum estado desses que eu citei aí, foi tudo muito louco hoje minha live, porque eu queria falar muita coisa e não queria, né? Então, assim, se você se encontrar nesse padrão, cara, muda. Começa a ter consistência aí nos seus hábitos, melhora, sabe? Exige um pouquinho de cada coisa. E, assim, a mudança, quando eu costumo falar da mudança, as pessoas normalmente quando vem nutricionista, porque faz umas 2 semanas que eu não tô comendo mais não sei o quê, faz umas 3 semanas que eu já tirei, cortei o pão, né? E eu acho legal isso, eu acho interessante porque elas realmente acreditam que é assim que funciona. E quando, na verdade, elas fizeram um acúmulo aí de toxinas no organismo nos últimos 10, nos últimos 20 anos. Então, não é essa mudança de comportamento em 3 semanas que você acha que vai ter um resultado uhul em 3 semanas, tá bom? Porque você veio acumulando um monte de tranqueira. Claro que vai fazer diferença, é bom, porque é um processo evolutivo. Você passa por 3 semanas para chegar em 3 anos. Mas você tem que começar a notar que as coisas acontecem no time do organismo, no nível que você vai detoxificando o seu organismo. Então, respeita e persiste naquilo. Cara, pensa no que eu tô falando. A indústria tá fodendo com a nossa saúde. De verdade, para ficar bem barracão, assim, sabe? Às vezes o palavrão, ele flui melhor do que eu querer ficar explicando para vocês num nível, assim, bonito. Não, ele detona a saúde da gente. Ele detona, ele destrói. Cara, da onde que você acha que uma legislação autoriza o uso de gordura trans, tá? Lá atrás, gordura trans, e o indicado para a saúde é 0. Olha que antagônico. Deveria ser proibido, se não faz bem para a saúde, já está lá, né? A Anvisa já preconizou que é 0, que não tem indicação para uso. Você vai lá e me compra um produto com gordura trans, é de desconfiar, não é? Que live show, tudo que eu defendo e acuso, que legal. O Márcio André é um super nutri lá de Brasília, quem tá precisando aí, ó, em Brasília, tá bom? Verdade, a galera colocou aqui, querem resultado da noite pro dia, emagrecer individualidade de cada paciente. Charmila, show de bola, você super resumiu. Deixa eu ver a galera aqui, às vezes som e imagem. Ah, tá, Marta. Gente, tem mais alguém aqui no Facebook que tá com problemas de som e imagem? Depois eu vou dar uma olhada. A Geonice falou que as dicas são ótimas. Eu amo doce de banana caseiro feito sem açúcar. Posso comer 4 xícaras por dia? Ih, aí você pegou pesado, viu? Por quê? Todo a mesma coisa gera uma monotonia alimentar. E aí você vai ter muito de alguns nutrientes que o organismo não vai conseguir captar e você vai ter pouco de outros. Então, assim, a grande sacada é, você faz uma variação aí no seu cardápio, tá? Até para não enjoar e tudo mais. Então, assim, não indica conduta, tá? E aí também tem que avaliar a sua situação aí de exames laboratoriais e tudo mais. Deixa eu ver quem mais tá aí. Tô gostando muito. Putz, que legal, Tânia, que legal. Bom, se você quer comer frango, come mais química que frango. Total verdade, total verdade. Eu não como frango há muito tempo, porque eu acho que todos eles têm gosto de sabonete, tá? E eu, quando consumir orgânico, ainda a carne de ave, né, o frango orgânico, quando ele é realmente orgânico, ele tá num preço bem mais elevado do que o frango comum. Então, o que eu sugiro? Que você reduza o seu consumo de carne, quando possível, né? Você encontrar e fazer esse consumo da carne orgânica. Eu acho que faz sentido isso. Porque, às vezes, vegetais orgânicos na sua mesa e esquece que aquela criação, né, do abate, que recebeu um monte de injeção lá, então, assim, tem antibiótico, né, tem vários fármacos que isso acaba chegando até a gente. Então, reduzir, às vezes, a quantidade é legal. Eu sou mega carnívora, tá? Eu como bastante carne. E aí, como diz meu marido, eu acho que todo mundo devia ter galinha em casa, a gente fala isso, né? Então, às vezes, criar o seu bichinho, o ovo é diferente e tudo mais. Quem mais? Quem mais? Quem não quer comer 4 xícaras de doce de banana? Sabrina mandou essa, valeu. Que legal. Viemos para cá, no Face a qualidade não tá muito boa. Então, ó, gente, é no Face mesmo. Porque se fosse a minha internet aqui, eu acho que estaria travando nos dois. E eu vi que hoje o número estava pequeno aqui no Face. Vou tentar gravar talvez depois um vídeo e colocar no Face para a gente ter a mesma qualidade nos dois lados. Mas, gente, é isso aí, tá bom? É uma coisa que eu faço de coração, porque hoje eu tenho essa possibilidade, já tem patrocinando, então eu gostaria muito que vocês colocassem aí um obrigada, tá? Não para mim, mas para essa galera que despertou numa live como essa, que despertou interesse em cuidar melhor da alimentação, que determinou, não, cara, eu vou investir no
caixa, porque eu vou mudar, e essa galera é que paga o meu tempo para estar aqui conversando com você, para trazer esse tipo de informação. Então, se vocês puderem contribuir, galera, coloca aí um coraçãozinho, coloca um obrigada, porque eu acho que vai ser bem faz sentido para a gente incentivar essa galera que já resolveu mudar, entendeu? Que já está percebendo que a pegada é outra, que já está percebendo a diferença entre normal e comum. Então, capricha aí, show, a galera tá botando um joinha, puta, que legal, que bacana, que 10, tá? Então, galera do Comendo Fora da Caixa, esse é para vocês, não é só para mim, é um obrigado coletivo para parabenizar cada uma das pessoas que já mudou essa chave e que já começou a entender que a gente não é marionete, que a gente tem a capacidade de fazer isso, que a gente pode fazer mais e melhor. Não sou carnívora, mas de um tempo para cá engordei 10 quilos em 3 meses a camada. Ai, a gente se falou, eu lembro de você, tá? Super lembro. Cara, que legal, era botando um coraçãozinho meu. Ó, vai começar uma aula do Comendo Fora da Caixa, que a gente se encontra aqui, em mais ou menos 20 minutos. E eu vou falar para elas ao vivo aqui, mas eu vou deixar isso bem marcado lá, essa nossa aula fica gravada, e quem sabe você daqui 1 mês, daqui 2, daqui 6, faça parte do Comendo Fora da Caixa, você vai ver o de hoje, e eu vou registrar lá a minha gratidão, tá, por elas já estarem lá, e por vocês estarem dando um obrigada aqui para essa galera que tá lá dentro, tá bom? Gente, muito, muito obrigada. Para mim, assim, uma pessoa é muito importante estar assistindo isso, 2, e quando a gente multiplica essa informação, é mais maneiro, mais legal ainda. Então, se você gostou, vá lá, segue o perfil, né? Cláudia Rossini, _ Nutri, tem a fanpage do Comendo Fora da Caixa também, onde eu transmito aqui no Facebook. Coloca lá, ver primeiro, que daí todas as informações que você recebe, né? Que eu coloco lá, você recebe de primeira mão, tá? Que é mais ou menos assim que o Mark está trabalhando agora no Face. E agradecer de verdade. Mas mais do que isso, pedir para que vocês acordem, sabe? Acorda, gente, acorda. Já imaginou daqui 5 anos você ter que andar com uma agulhinha, né? Com um kit agulhinha, medindo sua glicemia, tendo que injetar insulina aí no seu corpo? Cara, é isso que você quer? Não, né? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza absoluta que ninguém faz esses planos. Aos 45 vou começar a injetar insulina. Não, ninguém faz. Mas é a construção do que você está fazendo agora que vai dizer se você vai consumir a insulina ou não, ou qualquer outro tipo de fármaco que você precise, tá bom? Então, deita na cama hoje e pensa nisso daí que eu tô falando. Muito, muito obrigada. Vou encerrar aqui com a galera do Insta, do Insta, dizer um super obrigada, tá bom? E a gente se vê na próxima quinta, de certeza. Mas stories é diário, gente. Me divirto com os stories, tá bom? Beijo grande, super obrigada. E agora, eu vou encerrar aqui com a galera do Facebook. Eu achei legal esse esquema de colocar as 2 câmeras aqui, que eu consigo ficar olhando de frente, tá bom? E tá em pé, pra mim, eu acho que fica mais à vontade. Então, gente, pra vocês também, muito obrigada, tá? Por cada um que esteve aqui, do começo ao final, que entrou e saiu, às vezes o vídeo trava, enfim. Pra mim, é isso. Se você achar que essa mensagem vale a pena ser levada adiante, você vai lá, compartilha, marca um amigo, alguém que precisa saber. Às vezes é muita informação, né? Eu vou falando, e daqui a pouco eu acalmo, aí eu vou falando um por é isso aí. Vitalidade nutritiva e vitalidade positiva para a vida de vocês. Comecem a pensar isso com bastante carinho, tá bom? Obrigada, gente. Até logo. Tchau, tchau. Uou!